Eita, meu amigo, senta aqui comigo. Vamos bater um papo demorado, olhando para esse horizonte vasto, que nem a imensidão de Roraima. Você consegue lembrar daquele sol a pino, aquele que racha o chão e faz o suor escorrer frio na espinha, mesmo no calor infernal? Pois é, lá pelos idos de 1984, naquele Roraima mais bruto, mais selvagem e muito menos explorado do que hoje, aconteceu uma parada que até hoje deixa qualquer um com a pulga atrás da orelha. É uma daquelas histórias que parecem mentira, daquelas que a gente conta na beira da fogueira, mas que são de uma verdade desconcertante, sabe? Uma história que mistura a vastidão continental do nosso Brasil, a solidão profunda das estradas esquecidas pelo tempo e um desaparecimento misterioso que desafia qualquer lógica, que brinca com a nossa percepção da realidade e nos força a encarar o quanto somos pequenos diante do desconhecido. Imagina só a cena, com todos os detalhes: um caminhoneiro, desses raiz, de mão calejada e olhar acostumado com a poeira, um homem que bota a cara na estrada, não por aventura, mas para ganhar o pão de cada dia, suado e honesto. Ele se prepara para mais uma viagem, que ele acreditava ser rotineira. O nome dele? Para essa nossa prosa aqui, vamos chamá-lo de Zé. O Zé, meu amigo, era um sujeito trabalhador, um batalhador incansável, um homem que tinha sua vida, sua família que o esperava ansiosa, seus sonhos que ele carregava junto com a carga no seu caminhão. Naquela manhã, ele pegou seu bruto, um caminhãozão forte, um gigante de aço que era seu companheiro fiel de tantas jornadas, e partiu de Boa Vista, rumo ao interiorzão profundo de Roraima. Ele ia cortar a Transamazônica, ou talvez alguma daquelas estradas de terra que, na época, mais pareciam picadas abertas no facão, caminhos traiçoeiros, onde cada curva podia esconder um perigo. A promessa da viagem era uma carga importante, e com ela, um pagamento gordo, daqueles que fazem os olhos brilharem. Um dinheiro que a gente já planeja, um pouco para arrumar o telhado da casa, outro tanto para um presente para a esposa, um agrado especial para os filhos. Era uma recompensa que ele, mais do que ninguém, merecia. Um dinheiro que faria uma diferença real na vida da sua gente. Mas, meu amigo, o destino tem seus próprios planos. O Zé nunca mais voltou. Desapareceu. Sumiu completamente do mapa, sem deixar um rastro sequer, como se a própria terra o tivesse engolido. E por que um caso como esse mexe tanto com a gente? Porque ele atinge em cheio a nossa esperança, a nossa crença fundamental de que todo esforço tem uma volta, de que toda partida tem um retorno. E quando alguém simplesmente some, a gente sente na pele a dor da incerteza, a angústia sufocante de não ter resposta. A gente anseia por uma solução, uma explicação, por menor que seja, para preencher essa lacuna que fica aberta no peito. Os dias, lentos e pesados, viraram semanas. As semanas, cheias de uma esperança cada vez mais frágil, viraram meses. A família do Zé, coitada, vivia um verdadeiro inferno na terra. A esposa, com o olhar perdido, passava os dias na beira da estrada, observando a nuvem de pó que cada carro levantava, nutrindo a vã esperança de ver a boleia familiar do seu marido dobrando a curva lá longe. Os filhos, na sua inocência, perguntando do pai, e a mãe, com o coração em frangalhos, sem saber o que dizer, inventando desculpas que ela mesma já não conseguia acreditar. A polícia da época, meu amigo, era uma batalha à parte, com recursos escassos, quase nulos para uma região tão vasta, tão selvagem e impenetrável como Roraima. Não tinha essa tecnologia de hoje: GPS, celular para rastrear, câmeras de segurança em cada esquina. A investigação era feita no boca a boca, no rastro de pneu na terra molhada que a primeira chuva apagava, na base da fé e da intuição dos poucos policiais dedicados. Buscar uma agulha num palheiro seria uma tarefa imensamente mais fácil do que procurar um caminhãozão e um marmanjo no meio daquela mata amazônica, uma imensidão verde e sem fim. O sumiço sem explicação do Zé virou o assunto principal da cidade, sussurrado nos balcões dos bares, nas rodas de conversa, nas missas de domingo. As pessoas desaparecidas nesse sertãozão de Roraima, naqueles anos violentos e de fronteira, eram muitas, e os motivos, os mais variados que se possa imaginar. Acidente fatal, um assalto que deu errado,
um encontro com uma onça, ou até mesmo gente que, por desespero ou cansaço, resolvia sumir por conta própria para começar uma vida nova, longe de tudo e de todos. Mas o Zé não parecia ser desse tipo. Ele era um homem de casa, de família, de raízes. Esse desaparecimento misterioso virou um estigma na vida de quem ficou para trás, uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. E sabe o que é o pior de tudo nessa situação? A falta de um corpo, a falta de um enterro, a ausência de um lugar para levar uma flor, para fazer uma prece, a falta de um adeus. É uma dor que se arrasta, que se perpetua, que não tem fim. E o caminhão, o seu fiel companheiro de aço, sumiu junto, sem pistas, sem direção, sem absolutamente nada que pudesse dar um pingo de esperança ou um vislumbre de um desfecho. Os anos foram passando, meu caro, e a chama da esperança na casa da família do Zé foi minguando, se tornando cada vez mais fraca. Aquela chama que antes ardia forte e cheia de fé, foi virando brasa, depois apenas cinza fria. 36 longos anos se passaram. 36 anos. Pensa bem, é mais de uma geração. É uma vida inteira para muito. Os filhos do Zé, aqueles meninos que perguntavam pelo pai, viraram adultos, homens e mulheres com seus próprios filhos. A esposa, já uma senhora idosa, com o rosto marcado pelo tempo e pela dor, carregando a cruz pesada da incerteza no peito a cada amanhecer. O desaparecimento misterioso do Zé se tornou uma lenda local, uma história de assombrar os caminhoneiros novatos, um daqueles casos não resolvidos que se entranham na memória coletiva de um povo, passado de pai para filho. A gente se pergunta, com um nó na garganta, como uma família consegue seguir em frente com um pedaço faltando, com um capítulo tão importante da sua história em aberto, sem um ponto final. A dor, meu amigo, ela não desaparece, ela apenas se transforma, se acomoda num cantinho escuro do coração, virando uma saudade crônica com um gosto amargo de mistério. Essa é a dura realidade de inúmeras histórias de desaparecidos pelo Brasil afora, onde o tempo é cruel e, na maioria das vezes, não traz as respostas que as famílias tanto buscam. E a floresta? A floresta tem seus segredos, e ela sabe guardá-los muito bem, debaixo de suas folhas, em seu silêncio profundo. Mas o destino, meu amigo, o destino é um roteirista cheio de ironia. Ele gosta de pregar peças e, às vezes, um pequeno detalhe, um simples movimento da natureza ou a curiosidade de uma pessoa comum pode desenterrar aquilo que parecia esquecido e sepultado para sempre. E foi exatamente isso que, inacreditavelmente, aconteceu, quase 4 décadas depois daquele dia fatídico. Lá pelo ano de 2020, num belo dia, ou talvez nem tão belo assim, num cantão remoto de Roraima, um lugar bem longe de onde a maioria das pessoas passa, um grupo de mateiros experientes, ou talvez uns garimpeiros aventureiros em busca de sorte, ou até mesmo um fazendeiro desbravando uma área nova com a ajuda de um GPS modernão, topou com algo completamente inusitado. Ali, no meio do mato fechado, quase inteiramente engolida pela vegetação densa que a abraçava como se quisesse escondê-la, com a lataria corroída pela ferrugem, pelo tempo e pela umidade implacável da Amazônia, estava a cabine de um caminhão. Eita! A cabine de um caminhão antigo, um modelo que não se via mais nas estradas, quase irreconhecível à primeira vista. Meu amigo, na hora que uma notícia dessas chega, a gente fica com a boca seca, não fica? O coração acelera, dá um pulo no peito. É um misto de choque, de curiosidade mórbida e uma pontinha teimosa de esperança. A esperança de que talvez, depois de tanto, tanto tempo, o desaparecimento misterioso do Zé pudesse finalmente começar a ser desvendado. Essa descoberta é a prova viva de que, mesmo na ausência das tecnologias sofisticadas daquela época, a perseverança humana e o acaso, às vezes, se juntam numa dança improvável para trazer à tona casos reais de desaparecimento que todos nós julgávamos perdidos para sempre, nas brumas do tempo. E a floresta, que por tanto tempo escondeu agora, por algum capricho do destino, começava a revelar seus segredos mais profundos. Mas o mais intrigante, o que viraria a cabeça de todo mundo, ainda estava por vir. E qual não foi a surpresa monumental, meu amigo,
quando as autoridades e os curiosos foram lá investigar de perto aquela cabine enferrujada e fantasmagórica. O interior, para espanto de todos, estava quase intacto, como se estivesse numa bolha do tempo, apesar das décadas de abandono e da ação da natureza. E lá dentro, escondida num compartimento secreto, protegida do tempo, dos bichos e dos saqueadores, estava a carga do Zé. Não, não era madeira, nem minério, nem nada que se pudesse imaginar. Era dinheiro, uma quantia considerável de dinheiro vivo, uma verdadeira fortuna para a época, um montante que, corrigido para os dias de hoje, valeria muito, muito mais. Eram notas velhas, amareladas pelo tempo, com cheiro de mofo, mas o suficiente para comprovar que o objetivo daquela última viagem dele era realmente um pagamento valioso. Eita! Uma fortuna largada no meio do mato por 36 anos. Isso muda completamente o rumo de qualquer investigação-desaparecimento. Pensa comigo, se o objetivo dos malfeitores fosse assaltar o Zé, o dinheiro não estaria lá, certo? Não faz o menor sentido. Essa descoberta bombástica trouxe muito mais perguntas do que respostas. Onde estava o Zé? O que aconteceu com seu corpo? Se o dinheiro, o prêmio principal, estava intacto, o que o fez abandonar o caminhão e aquela fortuna? Não foi roubo, não foi um latrocínio comum. Essa é a parte da história que deixa a gente de cabelo em pé e com a cabeça fritando de tanto pensar, tentando encontrar uma lógica que parece não existir. É um daqueles casos não resolvidos que parecem ter saído de um filme de suspense, mas que aconteceram de verdade, bem aqui no nosso quintal. E o sumiço do Zé, que antes parecia um ponto final trágico, agora se mostrava um imenso e desconcertante ponto de interrogação. Que motivo poderia ser mais forte, mais poderoso que a ganância de um assalto para justificar um abandono tão repentino e absoluto? Pois é, meu camarada, com a descoberta da cabine, e principalmente daquela fortuna intocada, as teorias explodiram feito pipoca na panela quente. A gente começa a especular, a montar o quebra-cabeça na cabeça, a tentar dar algum sentido ao que parece não ter sentido algum. Será que o Zé sofreu um mal súbito, um ataque fulminante do coração? Ou talvez foi picado por uma cobra venenosa, uma jararaca, e num ato de desespero, se embrenhou na mata em busca de ajuda ou, sabendo que era o fim, de um lugar para morrer em paz? É uma possibilidade trágica, afinal, a natureza lá não perdoa deslize. Ou será que ele, sem querer, se envolveu em alguma enrascada muito maior, algum acerto de contas perigoso longe de casa, e teve que fugir às pressas, deixando tudo para trás, inclusive o dinheiro, para salvar a própria pele? Já pensou nesse cenário? Essa seria uma história de desaparecidos com um quê de cinema no ar, cheia de segredos e perigos ocultos. E se ele, por algum motivo que a gente não consegue nem começar a entender, simplesmente decidiu sumir, abandonar a vida antiga e começar do zero em outro lugar, mas não levou o dinheiro porque aquele dinheiro era o símbolo de algo que ele queria desesperadamente deixar para trás? Essa última teoria é a mais contraintuitiva, não é? Quem em sã consciência larga uma fortuna assim, no meio do nada? Isso nos faz refletir sobre outros casos reais de desaparecimento, onde a motivação por trás do ato é um mistério ainda maior do que o paradeiro da pessoa. O sumiço sem explicação do Zé, agora, não é só um mistério de paradeiro, mas um mistério de intenções, um enigma psicológico. A investigação desaparecimento, nesse ponto, precisaria de um mergulho profundo na vida pregressa do Zé, na sua personalidade, em qualquer detalhe que pudesse indicar um caminho. Mas como fazer isso, depois de quase 40 anos, com as testemunhas dispersas ou falecidas, com as memórias já embaçadas pelo tempo? É um caso não resolvido que, mesmo com a descoberta do caminhão, continua a desafiar a nossa compreensão. E é assim que muitos desaparecimentos misteriosos acabam, meu amigo, sem uma resposta clara, deixando a gente com aquele gosto amargo e permanente da incerteza. A gente pode especular à vontade, mas a verdade do que aconteceu com o Zé, ela pode estar escondida para sempre na imensidão daquele mato. E o que isso nos diz sobre a vida, sobre a sorte, sobre o destino? Diz que a gente nunca, jamais, sabe o que está nos esperando na próxima curva da estrada. Eita, que coisa de louco, não é verdade?
Esse desaparecimento misterioso do caminhoneiro de Roraima é um verdadeiro tapa na cara da nossa realidade. Um lembrete contundente de como a vida pode dar uma guinada de 180 graus sem aviso prévio, e de como a natureza, essa velha e sábia senhora, pode guardar segredos por décadas a fio, engolindo evidências, pessoas e veículos, transformando histórias de vida em lendas assustadoras. A gente, na nossa arrogância, pensa que sabe de tudo, que controla nosso destino, mas a vida sempre vem e nos mostra que estamos bem longe disso. É uma lição dolorida e profunda sobre a fragilidade da nossa existência e sobre a importância imensa de valorizarmos cada momento, cada conversa, cada pessoa que está ao nosso lado hoje, porque o amanhã é sempre uma incógnita. E essa história mostra também a incansável e inerente busca humana por resposta, a nossa necessidade visceral de fechar ciclos, de encontrar um desfecho, mesmo que o tempo insista em deixá-los abertos para sempre. Essa história prova que, às vezes, a verdade está lá, esperando pacientemente para ser descoberta, mesmo que demore mais de 3 décadas, e que a tecnologia, por mais simples que seja, como um GPS que leva um homem a um canto remoto da floresta, pode ter um papel crucial e inesperado na resolução de casos reais de desaparecimento. Mas olha, fica aqui o alerta, meu amigo. Nem todo mundo que aparece na sua vida é quem diz ser. Nem todo mundo tem boas intenções, infelizmente. Ficar de olho, ter um pé atrás, desconfiar quando algo parece bom demais para ser verdade, não custa nada e pode evitar muita dor de cabeça, muita tragédia. E essa história do Zé, embora ainda tenha seu lado profundamente obscuro e talvez nunca seja totalmente esclarecida, nos lembra que a comunidade, a memória das pessoas desaparecidas e o esforço de muitos, mesmo que anos depois, podem trazer um pingo de luz para as histórias de desaparecidos. A gente tem que continuar investigando, questionando e nunca, jamais, desistir de buscar a verdade, por mais que ela se esconda nas profundezas da terra ou do tempo. É para deixar a gente com a pulga atrás da orelha e pensando: o que mais o nosso Brasilzão esconde por aí? Agora que você aprendeu sobre esse mistério incrível e a reviravolta que uma fortuna esquecida trouxe, assista ao próximo vídeo, onde eu explico como a tecnologia moderna está revolucionando a busca por pessoas desaparecidas e desvendando casos antigos que pareciam impossíveis de resolver. É um assunto fascinante que se conecta diretamente com essa história e vai te deixar ainda mais vidrado.